Shalom, meus amigos! Shalom aos meus irmãos em Jesus Cristo! Tudo bem com vocês? Glória a Deus! Hoje é terça-feira, mais um dia abençoado que o nosso Deus nos concede de nós estarmos aqui. Está chegando a oração do dia, mas antes da oração do dia eu gostaria de mostrar a palavra de Deus aqui para nós meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E essa semana, hoje, o segundo dia, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo que se chama fé. Glória a Deus. Vamos lá? Mas antes eu quero dizer que você possa estar gozando de muita paz, de alegria, porque aonde tiver alegria em Cristo, ali tem a paz. Tá bom? Você, tua casa, teus filhos, em nome do Senhor Jesus, possa estar gozando dessa paz maravilhosa. Glória a Deus. Vamos lá então. Livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos falar sobre esse fruto tão maravilhoso do Espírito Santo que é a fé. Vamos lá então? 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, mas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparenta. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Maravilhoso Deus é esse. Apóstolo Paulo está aqui meditando para o povo hebreu o exemplo da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, meu querido, muitas das vezes, se nós para acreditar e para alimentar nossa fé, nós temos que enxergar as coisas acontecendo. Nós temos que enxergar, e a Bíblia diz que realmente a fé não é para aquelas coisas que nós enxergamos, né? Que aqui diz a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. O que nós podemos dizer? Pela fé, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, mas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparenta. Tem um comentário para fazer para você aqui. Quando eu era pequeno, faz alguns dias, né? Faz algum tempo. Eu era novo, eu ficava lá sentado na rua, ou sentado num terreno baldio, ou porque eu fui... quando eu era pequeno, eu morava para fora, né, nas fazendas, e eu começava a olhar em roda, e olhava os montes, as coxilhas, né, os matos, os rios, e ali eu ficava pensando, meu Deus, como que será que criaram esses montes? E como eu gostava de brincar muito com carrinho de mão, eu pensava, meu Deus, quanto carrinho de mão não carregaram para fazer aquele monte lá. Então, aqui a Bíblia hoje me traz essa lembrança, né? Que Deus criou todas as coisas, mas não como nós achamos que pudesse ser. Olha aquele cerro, 50 metros aquele cerro, né? Aquela cochilhona lá, né? Parelhinha, parece que fizeram com máquina, né? Não, isso foi obra das mãos do Senhor e da própria natureza de Deus. Então, pela fé, meus armados, e nós temos que ter essa firmeza de achar que as coisas mas invisível acontece. Então aqui no verso 6 diz assim, ora,
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e o que é galardoador dos que o buscam. Então, outra coisa aqui, se nós não enxergamos, nós precisamos ter fé, porque Deus, nós não enxergamos Deus. Deus é espírito, mas nós enxergamos as suas obras. Né? Eu sou uma obra de Deus, você é uma obra de Deus. Você está entendendo? Nós somos isso, nós somos natureza de Deus, mas nós temos que entender que se nós não tiver essa fé, como que nós vamos agradar o Senhor? Como que nós vamos acreditar que Deus existe? Então, nesse dia, eu gostaria de falar nesse fruto tão maravilhoso da fé. É uma das coisas que o Santo Espírito gerou em mim. Deus gerou uma fé maravilhosa em mim. De tanto eu ficar olhando para a natureza dele desde pequeno. Né? Então hoje, querido, para nós fazer as coisas de Deus, se nós não tiver fé, necessita ter fé e obra. Obra sem fé não funciona. A fé sem obra também não. Então alguém diz, mas eu tenho fé, mas não mostra nenhuma obra dessa fé. Eu tenho obra, mas eu não tenho fé. Então essas duas coisas precisam de estar juntas. E para essas duas coisas estar junto, nós temos que estar ligados no Senhor. Através da sua palavra. Porque se não é a palavra, queridos, aonde nós íamos estar nessa hora? Como que nós ia ter fé? Conhecereis a verdade vos libertará, porque aquela coisa da minha carne não ia deixar eu ter fé, porque eu não era liberto. A hora vem, mas está lá em Romanos. João, desculpa. A hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se eu não tiver fé, como que eu vou adorar em espírito e em verdade? Como que eu vou saber que A ou B é verdade? Mas o que é verdade mesmo é a palavra de Deus. Você recebe? Aleluia! Você sabe que amanhã vai ter outro dia, mas e você sabe se você vai estar no dia de amanhã? Mas pela fé, nós acreditamos que amanhã nós vamos estar lá. E pela fé, Deus amanhã vai falar conosco. E pela fé, nós vamos sentir o vento e a brisa do Senhor nosso Deus. Receba nesta terça-feira. Receba nesse momento essa ministração. As coisas estão difíceis, mas se você tiver fé, as dificuldades todas cairão por terra em Cristo Jesus. Precisamos ter fé, não no homem, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, mas no Deus poderoso que gerou o homem. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé, mas tenha fé e mais as obras. Se só ter fé e não ter obra, nada vai acontecer. Glória a Deus. Vamos lá fazer a oração então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus, fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós esperamos. E tem muita gente que não recebe essa mensagem de fé. Eu te faço um convite hoje. Você já está me seguindo? Se você não está me seguindo, começa a me seguir aqui no canal do Pastor Santos. Vai ali, se inscreve no canal. Depois você dá um like. Depois você pode ali nos comentários falar de qual a cidade que você está recebendo. Se você precisa de oração, coloca o teu nome, pede oração. E se você puder compartilhar para 3, 4 amigos ou pessoas que estão necessitados de ser ativado a sua fé. Pastor Santos, com muita alegria, ele está dizendo, se assim Deus assim o permitir, amanhã, quarta-feira, nós estaremos de volta. Deus abençoe. Shalom na tua vida, na tua família, no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém?